Vamos já ler o texto bíblico que nós vamos nos basear hoje. O Salmo 127, versículo 1 e 2. Está aqui a Bíblia Sagrada, irmã Sandra. Não é? Mas fique à vontade. Se quiser aí ler pelo computador também, não tem problema. Salmo 127, versículos 1 e 2 da Palavra de Deus. Salmo 127, o 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Muito bem, meus amados, está aí o Salmo 127, que diz que se Deus não edificar a casa, ou seja, se Deus não edificar o casamento, também podemos empregar sim. Se Deus não edificar o casamento, em vão trabalhos que edificam. Ei, olha lá, veja bem, existe uma participação coletiva que a Bíblia está mostrando. Deus edifica o casamento, mas o casal também. O casal também. Quando aqui diz, se o Senhor não edificar o casamento, vamos usar o termo casamento, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, eu preciso trabalhar para que meu casamento seja edificado, mas eu preciso da ajuda de Deus. É o que aqui está dizendo. Irmã Sandra Teste, ela precisa trabalhar para que o casamento dela seja edificado, mas ela precisa da ajuda de Deus. Amém. Tá certo? Então, se Deus não edificar o nosso casamento, em vão trabalham os que edificam. E aí você vai agora começar meditando, porque aqui diz assim, olha: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá o sono. Aliás, ele dá aos seus amados o sono. Então veja bem, está mostrando aqui que Deus, ele dá o sono a quem ele quer, a quem está dentro da vontade dele, a quem depende de Deus no seu casamento. Quantas noites de briga, irmã Sandra? Quantas noites de briga a gente teve, irmã Sandra? Muitas. Quantas noites de briga a gente foi dormir? De já... briga não, brigar é discussões. Mesmo, porque tu era brava. Não, tem briga não. Era discussões. Briga é lutar. Mas às vezes você... Só uma vez, viu? Você uma vez não, só uma vez. Agora a gente vai brigar aqui por causa disso, mas foi só uma vez. Ele colocou na cabeça que foram várias, mas foi, eu lembro. Irmãos, olha, agora eu posso falar, porque isso aí já foi vencido. Ela tá me catucando aqui por baixo. Eu tô não. Mas ela é tão brava, irmãos. Era tão brava. Era não, deixa eu dizer porque que eu era assim. Vamos lá. É porque, olha, parece que eu tô vendo no aquele casal curto dela. Vai ser um menino. Precisa viver o quê? A dois, né? É. Mas ele era tão chato que ele me irritava e eu ficava brava. Então, todos dois tinham defeito, mas a gente foi, Deus no meio, no centro de tudo, a gente foi conciliando a nossa vida, né? Os nossos... tudo que Deus nos deu para melhorar, que a palavra de Deus ensina que sobre o casamento. E eu creio assim, filho, que não melhora quem não quer. Quem não quer melhorar. Muito bem, Massana. Porque a palavra de Deus está aqui. É uma escola, o professor, o mestre é Jesus. E ele está aqui para nos ensinar. Por isso que nós vencemos e continuamos vencendo, né? A cada dia, né? Exatamente. Então, olha só. O que nós falamos aqui, irmãos, nós não estamos falando, eu digo assim, que nós brigávamos, não é para mostrar que nós brigávamos. Eu digo assim para você entender que você também vive brigando, mas tem solução. Para você entender que um casamento muda, Deus transforma um casamento também. Então, quando eu falo essas brincadeiras aqui, mas eu não ligo não, gente. Isso é para mostrar que Deus faz, que Deus fez. No seu íntimo, assim, no seu entendimento, você vai compreendendo que nós tivemos problemas sim, nós brigávamos, né? E graças a Deus nós vencemos. E quando a Bíblia diz assim, olha, se o Senhor não edificar o casamento, a Bíblia diz a casa, mas é a família.
A começar do casamento, não é? Se o Senhor não edificar a família, a começar do casamento, em vão trabalham os que edificam. Não é? Aí diz assim, olha, o versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque inútil você trabalhar muito, você ir dormir tarde, se esforçar, fazer tanto esforço para melhorar seu casamento, porque Deus, Ele dá aos seus amados que durmam em paz com o seu casamento, sem que precise tanto trabalho da sua parte, porque você não consegue sozinho. Então se Deus não edificar teu casamento, em vão trabalhos que edificam. Nós estávamos falando aqui sobre vivendo os valores cristãos, não é? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tem alguma coisa a mais? Não, naquela hora eu ia falar que quantas vezes, quantas noites nós passávamos acordados até o dia amanhecer, tentando se entender. Não era assim? E principalmente depois que a gente aprendeu que a Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, dormir brigado, irmão, não presta não, viu? Olha, um casal e dormir, brigar com o outro. Um vai para um lado. Para começo de conversa, a noite não é uma noite tranquila. Não é uma noite tranquila. Por mais que o cara seja demente, por mais que a mulher seja demente, mas lá dentro o veneno está rolando. Lá dentro da alma, no coração, o veneno está rolando. Entendeu? Então, não durma. Olha a lição que a irmã Sandra está trazendo aí. Ó. A gente passava aí, muitas vezes a gente ficava até o dia amanhecer, irmãos. Até o dia amanhecer. Mas enquanto não houvesse entendimento, a gente não dormia, né? Exatamente. E outra coisa também que marca muito, né? Nós nunca brigávamos na frente dos nossos filhos. Glória Isso é a Deus. muito importante para o casal, é muito importante para a família. Nossos filhos nunca viu, achava que a gente não brigava nunca, mas aí quando eles iam dormir, que estavam todos três já no repouso, pronto, a gente ia para o quarto resolver nossos problemas. Eles nunca ficaram sabendo. Bom, então vamos lá. Olha, o primeiro ponto que eu quero mostrar hoje aqui, esse estudo aqui, ele tem um objetivo de fortalecer os relacionamentos, né? Mas eu quero mostrar aqui os fundamentos bíblicos dos valores cristãos no casamento. Veja só. Primeira coisa é que casamento é uma instituição divina. Casamento foi criado por Deus. Ora, eu pergunto, meu relógio aqui tem uma marca. E o único que sabe mexer com precisão nessa marca aqui que eu tenho é o fabricante dele. Se você mandar para outro fabricante, ele vai fazer arranjo. Ele não tem todas as peças, né? É o casamento. O casamento foi firmado por Deus. Quem estabeleceu foi Deus. É uma instituição, nós poderíamos dizer assim, uma instituição divina, uma instituição sólida, uma instituição permanente. E não apenas uma convenção social. O que é uma convenção social, pastor? A gente aprendeu que todo apartamento, todo prédio tem um síndico, né? Isso aí foi os homens que inventaram. É um síndico, é uma convenção social. Eles criaram ali uma administração e colocam uma pessoa. E isso aí é uma criação humana, né? Vamos dizer assim, olha, todas as instituições, Secretaria da Educação, instituição humana, o Exército Brasileiro, instituição humana, casamento, instituição divina. Instituição divina. Estou falando uma linguagem bem assim, clara para você entender. Porque as pessoas pensam, irmão Sandra, que casamento foi inventado pelo juiz. O juiz para dar direito à mulher. O juiz inventou para dar direito, quando o marido se separar, dar direito a ela. Mas não foi. O casamento não foi inventado pelos homens. É uma instituição divina que Deus chegou a comparar com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Né? Então ele chega a dizer assim o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. Então, veja bem, você está casado com esse homem aí, você está casado com essa mulher aí, não é porque o juiz te casou não, viu?
Você está casado porque Deus é quem une. Tá certo? É bem verdade que muita gente tem medo do documento do casamento e não casa. Por isso que a gente diz, casamento bom é aquele que é feito diante de Deus e é feito também diante do juiz. Diante do juiz. Escriturar tudo direitinho, porque quem vive bem não tem medo de casar diante do juiz, não. De casar civilmente, não. Tá certo? Não, casamento bom, o importante é viver juntos. Bom, casamento bom é aquele que vive bem. Se vivesse bem, casava no papel também. Não vive bem. Verdade. Se vivesse bem, casava também, vamos dizer assim, na justiça, casava civilmente para viver bem, né? Então, fundamentos bíblicos do casamento. Casamento não é uma coisa humana, é uma coisa divina. Onde Deus criou o casamento com o propósito de procriação da humanidade. Ele criou o casamento com o propósito de o casal se tornar os dois uma só pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Casamento, Deus criou o casamento para que haja amor e respeito mútuo. Irmã Sandra, lê esse texto aí da letra B, irmã Sandra, por favor. Como é que diz aí a Bíblia, irmã Sandra? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha só, vê aqui. Veja que já começa mandando se sujeitar ao marido como ao Senhor. Ô meu querido, para se sujeitar ao marido como ao Senhor, tem que amar o marido. Aí a mulher pode dizer assim, mas pastor, mas ele não faz por onde eu amo. Exatamente. Aí é que tá, veja bem a responsabilidade do homem. Irmã Sandra, o homem, ele é mais responsável pelo amor do que a mulher, sabia? Porque a mulher é como um terreno fértil. A mulher, se planta amor, colhe amor. Se o homem não souber plantar amor, ele não vai colher amor. É bem verdade que a mulher tem a obrigação de amar também. A Bíblia diz que a mulher também deve amar o marido. Mas o homem é o semeador. Eu pergunto, quem foi que semeou amor? Foi Cristo na igreja ou a igreja em Cristo? Foi Cristo na igreja. Então veja que ele é comparado ao amor de Cristo pela igreja. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha lá agora, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Aí vem agora, vós maridos, como é que diz, irmã Sandra? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muito bem. Até aí, irmã Sandra. Então veja bem, aqui está mostrando que quem semeou o amor foi Cristo, não é? Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, olha, eu tenho que sofrer pelo meu casamento. Eu, marido, sou o principal responsável para edificar meu casamento. Tá certo? O marido é o cabeça da mulher. Ama a mulher como Cristo amou a igreja. Eu tenho que entender. Hoje em dia, irmã Sandra, a gente está vivendo aí é que destrói casamento. Sabe o que é? Os homens estão sendo doutrinados a serem afeminados. Infelizmente, é uma realidade, irmã Sandra. A gente vê aí, olha, tanta coisa acontecendo. O comportamento, não é? Homens que já procuram imitar as mulheres em tanta coisa, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de se vestir, roupas unissex, não é? E tudo isso é uma coisa que é consequência de doutrinação ideológica na nossa sociedade. A nossa sociedade não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Satanás, ele está agindo para
tirar essa característica de masculinidade do homem, irmã Sandra. Para tirar essa masculinidade do homem. Então veja que a crise de homem hoje é grande, irmãos. A crise de homem hoje é grande. Não é? As mulheres estão mais, assim, eu diria, mais atiradas, né? As mulheres estão mais sensuais. As mulheres estão mais provocativas. As mulheres estão mais, vamos dizer assim, agressivas nessa área que a mulher era para ser recatada. A mulher era para ser mais reservada. Mas ela está mais provocativa. E os homens afeminados. E os homens afeminados. Então o que é que acontece? Esse amor para ser colocado em prática hoje não está fácil. Não está fácil esse tipo de amor que eu estou falando aqui, de o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo. Se entregou. Está difícil. Irmã Sandra, eu me lembro que eu tenho fotografias em casa. Você sabe disso. E as minhas fotografias, assim como um rapazinho, que meus 20 e poucos anos, 25 anos, era montando cavalo, né? Eu tenho uma fotografia que a gente conseguiu pegar no quartel. Uma serpente, tá lembrado? Tô. Uma jararaca, irmão, enorme. A gente pegou, tinha a honra de pegar ela assim pela cabeça e mostrar que estava pegando uma serpente. Eu me senti orgulhoso de passar, por exemplo, na Polícia Militar, que a gente chamava falsa baiana. É uma corda que botava de um morro para outro e a gente passava por cima dela, de atravessar. Tudo assim, exercício, subindo coisas com obstáculos, dificuldade, rastejando no mato, na lama. As fotografias da gente eram assim. E hoje, como é a fotografia dos homens, moçada? É a selfiezinha, né? De batom, né? Bota um batonzinho, bota isso aqui para ficar bonitinho. Olha, veja bem, isso vai refletir no casamento. Um homem desse, irmão, um homem desse quando casa, ele não assume a masculinidade que ele devia assumir. Ele não assume o papel cristão que ele devia assumir. Ou seja, ele não quer ser o cabeça. Aí fica esse difícil relacionamento, o amor não é tão forte e o casamento fica fragilizado. Então eu estou falando de viver os princípios cristãos no casamento. E viver o princípio cristão no casamento, o macho tem que ser macho. E a fêmea tem que ser fêmea. A fêmea tem que ser bonita, procurar ser bonita, né? Não é obrigado, não, que ninguém é obrigado a ser bonito, né? Porque não existe ninguém feio, mas tem pessoas que por mais que eu ache ela feia, mas alguém acha bonita, e né? hoje em dia é tão fácil, né, se arrumar. Tudo é tão fácil, todo mundo tem cabelo bonito, todo mundo tem maquiagem, tem roupas bonitas, né? Então veja bem, a mulher ela tem esse papel de feminino, a beleza, Deus, a gente vê que as mulheres elas sentem necessidade de se apresentar bonita, é diferente do homem. O homem, quando ele é feio, ele liga, mas não liga tanto quanto as mulheres, né? Aliás, não existe ninguém feio, sempre vai haver alguém que lhe acha bonito, sempre vai haver alguém que vai lhe achar lindo, tá certo? Ainda que sua beleza não seja tão popularizada, tão normal, tão aceita, mas sempre vai ter alguém que vai lhe achar lindo ou linda, não é? Ainda falando desse versículo, né, diz assim: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque então, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Olha lá. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de um só corpo, da sua carne e dos seus ossos, né? Diz em Efésios capítulo 5. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo, exatamente. Você está vivendo os princípios cristãos no seu casamento? Ou você vai levando a vida de qualquer jeito? Não é? Então quando você diz assim, olha, marido, se comporte como um homem. Uma mulher pode chegar ao ponto de dizer isso para o marido. O que ela está querendo? Que ela seja um homem segundo o padrão de Deus. Não é um homem segundo a sociedade corrompida. Não é? Um marido pode chegar para a mulher e dizer: mulher, se comporte como uma mulher decente. Isso não é o papel de uma mulher. Ele está querendo que ela se comporte como uma mulher segundo o padrão de Deus. Você quer um homem desse tipo?
Um homem que você não... Mulher, eu vou perguntar às mulheres. Você quer um homem que você não tenha confiança nele? Um homem que você sabe que ele é um irresponsável? Que você sabe que ele não supre a necessidade do seu lar? Não é seu companheiro? Infelizmente, irmãos, é a população de homens que está sendo gerada hoje pela sociedade. É o tipo de homem, vamos dizer assim, a característica dos homens que estão sendo gerados hoje pela sociedade. Homens afeminados, homens que não querem responsabilidade, homens que não sentem a necessidade de ter uma família organizada e estabelecida. Irmãos, a família não é algo meramente social, não é uma convenção social, como eu já disse aqui. A família é uma instituição divina. Você só se sentirá realizado na vida quando você tiver uma família organizada. Puxa vida, isso é muito forte, viu? A irmã Eliana Silva diz assim, ó: os homens não amadurecem nunca. Aí temos que nos virar com os problemas de casa. Eita, aí tá vendo? No lugar que o homem é que é o provedor, o homem é que coloca, né? Que organiza, que coloca tudo dentro de casa, né? Para a mulher. Em princípio, esta é a obrigação do homem. Do homem. Não quer dizer que a mulher também não possa fazer. Sim, pode fazer. Mas o problema, irmã Sandra, é que hoje os homens estão deixando tudo para a mulher. Isso. Depois que as mulheres começaram a trabalhar, a ter seus empregos também, aí o que é que acontece? Agora o caba nem lava prato, nem lava roupa, nem arruma a casa e fica em casa deitado, e a mulher passa o dia todo trabalhando para ganhar o dinheiro dentro de casa, e quando chega em casa vai fazer tudo isso. Tudo isso, é. Chega em casa vai fazer doméstico. Tudo isso. Então, veja bem, isso aí é o tipo do homem que está sendo vítima dessas ideologias que estão se implantando por aí e quer se manter nessa posição, não é? Falando aí, olha, sobre esse amadurecimento dos homens, que é uma coisa muito complexa no dia de hoje, não é? Que os homens perderam os valores cristãos na sua vida, estão procurando aderir os valores da sociedade, estão procurando aderir os valores da sociedade, a sociedade corrompida, a sociedade, vamos dizer assim, sem valores que realmente satisfaçam a necessidade humana, porque partem da cabeça do homem esses valores, não vêm de Deus. E tudo isso, irmão, tem destruído os casamentos, né? Já apresentamos aqui os fundamentos bíblicos dos valores cristãos, ou seja, mostramos que o casamento é uma instituição de Deus, é Deus quem quer. E para que ele se concretize dentro da vontade de Deus, precisa que nós também vivamos esses valores na nossa vida, né? O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, né? A Bíblia está em instruções. Vós maridos, vós mulheres, a Bíblia está em instruções. Nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos vivendo isso? Então nós vamos agora, irmã Sandra, falar sobre algumas influências negativas que aparecem na sociedade. Influências negativas que aparecem na sociedade, que fazem com que as pessoas se apartem de Deus. A gente vê lá no livro de Lucas, irmã Sandra, capítulo 17, versículo 26, que nos tempos de Noé, as pessoas não viviam pecando, irmã Sandra. Não diz que as pessoas estavam pecando, elas estavam fazendo tudo coisas lícitas. Comiam, casavam, davam-se em casamento, mas não estavam nem aí para Deus. Não estava nem aí para Deus, até que veio o dilúvio e acabou com tudo. Irmã Sandra, por favor, leia aí Lucas 17, 26, para ver como é que diz a palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre as influências negativas nesta sociedade contra os casais que pensam que estão levando a vida de qualquer jeito e está tudo bem. Como é que diz, irmã Sandra, Lucas 17, 26? Lucas 17, 26 diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, vejam bem, no tempo de Noé, aqui não está dizendo que as pessoas pecavam, não. Comer não é pecado, beber não é pecado, casar não é pecado, se dar em casamento não é pecado. Estavam lá, mas estavam tudo distante de Deus, irmã Sandra.
Sabe o que é que está acontecendo? Muitos casamentos aí que existem. Casamento é uma instituição divina, já mostramos aqui. Casamento é uma instituição divina, mas as pessoas vão vivendo de qualquer jeito. Achando que tudo não é, nada é pecado, né? Não, tudo pode fazer tudo. Vamos vivendo assim de qualquer jeito. É. Vamos vivendo de qualquer jeito. Vamos vivendo de qualquer jeito, vamos levando o casamento sem procurar aplicar ao casamento os valores cristãos. Sem procurar viver no casamento os valores cristãos. Meu casamento só funciona bem se eu procurar viver esses valores cristãos. Então agora nós vamos falar sobre algumas influências negativas que destroem o casamento. Nós já falamos aqui, de certa forma, sobre, por exemplo, a questão da feminização dos homens. Né? Os homens afeminados. Isso aí destrói o casamento. Mas tem outras coisas também, irmã Sandra. Por exemplo, heresias e ensinos falsos. Ensinos falsos sobre o casamento. Uma vez, irmã Sandra, eu me lembro que cheguei em casa e liguei a televisão um pouquinho. Aí eu vi uma mulher falando sobre casamento, ela dizendo que era especialista em relacionamento conjugal. Eu vi isso. Especialista em relacionamento conjugal, né? Aí me interessou aquilo. Eu digo, especialista em relacionamento conjugal, eu quero ver. Ela tinha casado 5 vezes já, e já ia casar a sexta. Especialista. Quando ela disse que já tinha casado 5 vezes e ia casar a sexta, eu disse, pronto, essa daí é a mulher samaritana. Que Jesus disse, já tivesse 5 maridos e o que tu tens não é teu. É. Exatamente. Especialista, a pessoa pensa lá no mundo, porque faz muito aquilo, é especialista. Porque já casou várias vezes, é especialista em casamento. Não, eu quero ser especialista em casamento com a minha esposa, somente, só precisa de uma. Esse aí tem que ser especialista, né? Porque conquistar várias mulheres é fácil. Eu quero ver você conquistar uma só, todo dia. Dá trabalho todo dia. Minha guerra é para conquistar essa mulher aqui todo dia, irmão. Todo dia tem que conquistar ela, né? Um dia desse eu cheguei lá, brinquei com ela, dei um cheirinho nela, meu amor. Quando foi daqui a pouco ela saiu, nem ligou para mim, tá vendo? Quem não ligou para ti? Não, eu estou dizendo porque acontece isso. E a minha obrigação não é desistir, não. Eu tenho que lhe conquistar todo dia. Eu pergunto, a igreja é conquistada por Jesus todo dia, sim ou não? É, todo dia. Todo dia Jesus conquista a igreja. Até se você falhar, irmã Sandra. Jesus vai lá e conquista você novamente. Verdade. Entendeu? Então, vejam só. Diante disso, a gente vê que existem os falsos ensinos, os falsos ensinadores. Os falsos ensinadores, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Irmã Sandra, por favor, Mateus 7, 15 a 20. Lê aí, como é que diz? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Pronto, irmã Sandra, até aí. Por seus frutos os conhecereis. Então veja bem. Tenha cautela. Você, para ouvir um conselho de casamento, você tem que olhar para os frutos na vida de quem está lhe aconselhando. Olha os frutos daquela mulher, irmã Sandra, já era casada 5 vezes. O que é que essa mulher na televisão tem condições de aconselhar ninguém? O que é que ela vai se aconselhar? Qualquer probleminha, separa do teu marido. E é o que a sociedade ensina. Não, só faça isso se ele fizer isso. Não é assim não, meu irmão. Olha, a lei, ela não funcionou. Não é olho por olho, dente por dente, não. A lei é perfeita, mas não funcionou para o homem, porque o homem não é perfeito. Então, tem que ter a graça de Deus. Então, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, ou dos falsos ensinadores que vêm até vós, vestido como ovelhas, aquela mulher sentada lá, num birô muito chique, na televisão, especialista em casamento, agora ensinando cada absurdo, cuidado com quem você se aconselha, tá certo? Então vamos a um exemplo prático disso, tá certo?
prometendo prosperidade material em troca da fé. Ensinadores que prometem prosperidade material em troca da fé. Então, veja bem, nunca troque os valores espirituais pelo material. Uma ensinadora que chegava e dizia assim, olha, ela só se preocupava com a posição social. Você tem um certo nível social, você tem que casar com uma pessoa de um nível social elevado. Você tem que casar, claro, você não pode uma pessoa pobre casar com uma pessoa rica. Por que não pode? Por que não pode? Olha, eu quero aqui aproveitar e fazer um elogio aqui ao pastor Júnior. Pastor Júnior Tércio, né? Eu, quando conheci o Júnior, né, quando eu conheci o Júnior, eu olhei assim para ele e vi nele tantos valores, irmã Sandra. Tantos valores que eu disse assim, olha, eu gostei desse rapaz. Ele é uma ótima pessoa para ser meu genro. Eu quero que ele seja meu genro. Por quê? Porque, e não é que eu fosse rico e ele pobre, não. É bem verdade que eu já era um coronel da polícia, né? E ele era um funcionário de uma loja humilde, No shopping. trabalhava no shopping. Mas eu vi que ele poderia ser um bom marido. Vi que ele poderia ser, pelos valores que ele detém. Então veja bem, cuidado com os falsos profetas que ficam ensinando coisas que são enganadoras, que iludem as pessoas por causa dos bens materiais. Então isso pode, no mínimo, destruir um casamento, não é? Então, doutrinas de autossatisfação, pregadores que enfatizam a autossatisfação, a busca pelo prazer no casamento, acima dos deveres conjugais. Hoje em dia, irmã Sandra, a gente vê aí coisas que são terríveis, né? Que ensinam que, não, o casal tem que buscar o prazer, e através de ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Olha lá, vamos ler aqui Colossenses 2:8. Como é que diz aí, irmã Sandra? Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha lá. Cuidado, você marido, você mulher, para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha lá, eu quero chamar a sua atenção agora para isso aí. Veja bem, tenha cuidado para que ninguém lhe faça presa sua por meio de filosofias vãs, por meio de sutilezas, segundo a tradição dos homens. É a Bíblia que diz. Pastor, dê um exemplo disso aí, pastor. Ideologia do gênero na sexualidade. Isso é filosofia do mundo. Isso é ideologia. Ensinos que promove, vamos dizer assim, a banalização do sexo. Tá certo? Contrário ao estabelecido por Deus. Contrário ao estabelecido por Deus. Aí o que é que acontece? Isso causa confusão. Conflito dentro do casamento. Por exemplo, é dizer que existe o casamento liberal, que o marido pode ser casado com a mulher, fazer um pacto, ela vive a vida dela particular também do jeito que ela quiser, e eu vivo a minha vida particular do jeito que ela quiser, que eu quiser. Quer dizer, eu posso ser casado com ela e manter um relacionamento com outras pessoas. Tanto pode ser homem como pode ser mulher, que ela não vai estar nem aí. Se ensina isso hoje. Do mesmo jeito ela. E o que é que acontece? Esses ensinamentos, irmãos, vão enfraquecendo as bases cristãs do casamento. E infelizmente muitos crentes, muitos cristãos que veem essas coisas, vão assentando como se fosse um modernismo. Hoje as coisas são muito modernas. Não é nada demais a gente aceitar isso, tem que ser assim mesmo. Isso é secularismo. Filosofia secular que exclui Deus das decisões do homem.
leva os casais a tomar decisões baseadas apenas na lógica humana, nos desejos pessoais, na concupiscência da carne, ao invés de buscar orientação divina. Então, meus amados, é isso que essas ideologias ensinam as pessoas a se basearem nos seus desejos, nos seus sentimentos, nas suas vontades. E a vontade do homem é corrompida, irmãos. O ser humano, ele é corrompido. Entendeu? Não basta apenas ser crente. Você não precisa apenas ser crente. Você precisa ser crente, conhecer a Bíblia e orar a Deus para ter graça de colocar em prática na sua vida. Esses princípios cristãos precisam estar na sua vida, porque senão você se corrompe. Porque senão você se corrompe. Irmã Sandra, eu me lembro que um dos casamentos que eu vi infelizmente se acabar. Eu tentei ajudar, mas eu vi se acabar. Por quê? Porque o casal começou a ver pornografia na televisão ou em vídeos, não é? Em vídeos, eu estou dizendo na televisão, aparelho, não é nos canais de televisão, mas no aparelho. Colocando vídeos lá indecentes. Por causa disso, se corromperam. E hoje esse casal está separado. Por quê? Enfraquece as bases cristãs da vida conjugal. E a partir do momento que enfraquece, que a pessoa começa a ver, a pessoa começa a pensar. E se começa a pensar, começa a sentir desejo, começa a intensificar os desejos impuros. Está estimulando, quando a pessoa está olhando, está estimulando desejos impuros nas suas necessidades afetivas. E quando começa a sentir necessidade, aí começa agora a vir o desejo de trair, começa a vir o desejo de ter um relacionamento com a outra pessoa e termina destruindo o casamento. Começa a destruir o casamento. Quando eu vinha com a irmã Sandra, eu estava conversando com ela sobre um fato mais ou menos desse tipo. Um casal que nós conhecemos, que de uma hora para outra foi uma surpresa para nós, que a gente não esperava uma coisa dessa. Não é? Mas o que é isso? Às vezes está alimentando, às vezes está na igreja, tão bonzinho, né, irmã Sandra? Está na igreja, tudo direitinho, frequentando a igreja, mas a gente não sabe o que está acontecendo na sua vida por trás. Mas está alimentando a mente com porcaria de redes sociais, porcaria de vídeos que são indecentes. Isso, irmãos, são ideologias para destruir o casamento. Existe interesse em destruir a família, existe interesse em destruir o casamento. Olha, o governo do anticristo está se preparando aí. O governo do anticristo está se preparando. E enquanto houver uma igreja forte na face da terra, ele não pode se estabelecer. O governo do anticristo não vai se estabelecer enquanto houver uma igreja forte na face da terra. E sabe o que é uma igreja forte? São casamentos fortes, são famílias estruturadas, são famílias que temem a Deus. O governo do anticristo não vai se estabelecer. Mas o que é que acontece? Ele promove essas coisas pela internet, pelas redes sociais, né, pelas mídias de um modo geral, para as pessoas enfraquecerem, para destruir casamento, destruir família. Ele quer um mundo desorganizado, o anticristo quer um mundo desorganizado, para ele chegar como salvador do mundo. É essa visão do anticristo que a Bíblia mostra. Então, meus amados, vejam bem, eu já falei aqui, mostrei para vocês, heresias e ensinos falsos são coisas, influências negativas para o casamento, não é? Influências negativas para o casamento. Ensinos falsos, heresias, ideologias contrárias à palavra de Deus, como a ideologia do gênero, o secularismo, né, que é a vulgaridade nas coisas, e a cultura do relativismo moral. Irmã Sandra, por favor, leia aí capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Como é que diz, irmã Sandra? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha lá, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje já tem pessoas que quando ouvem a nova de paz dizem, esse programa não quer não, quer muita Bíblia. Pode acreditar que diz. Pode acreditar que diz. Eu gosto do programa, um programa animado, de brincadeira. Eu gosto, esse aí eu gosto, mas programa de Bíblia eu não gosto não.
Tem gente assim. Ou não né? tem? Tem. Né? Porque o tempo em não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muito bem, vamos lá. Vamos meditar um pouquinho nesse versículo aqui. Veja bem, cultura do relativismo moral. O que é isso? Tudo é relativo. Adulterar não é pecado, não. Tudo é normal. Tudo é normal, não é? A pessoa se divorciar também não é nada demais. Não dá certo, divorcia mesmo. É o relativismo moral, baseado na cabeça do homem, na cabeça das pessoas que fazem o que as pessoas acham que é interessante. Tá certo? Então, esse relativismo moral está aqui na Bíblia, olha. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido. Olha, eu não gosto de ouvir esse negócio. Não gosto de ouvir esse negócio. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não, eu quero pessoas que me ensinem. Por exemplo, que mostre, que prove que o adultério não é nada demais. Aí sim, é um modernismo. Né? Tá vendo? Não é nada demais não, rapaz. Afinal de contas, Deus fez o homem e você vê lá na Bíblia, no Antigo Testamento, o homem tinha várias mulheres. Epa! Jesus disse, não! Aquilo ali Deus não autorizou não. Era a dureza do coração do homem. Era a dureza do coração do homem. Deus não autorizou nada daquilo. E sai inventando coisas e arrumando facilidades, não é? Porque, meus amados, quando Deus nos proíbe de uma coisa, aliás, eu não gosto dessa palavra proíbe. Deus não nos proíbe de nada. Quando Deus nos orienta para você não fazer determinada coisa, não é porque Ele quer impor a você rigor, não. É porque é para o seu bem. Uma pessoa que vive adulterando, ele nunca vai conhecer o amor verdadeiro. Uma pessoa que vive fazendo essas coisas contrárias à vontade de Deus, ela nunca vai saber o que é a comunhão íntima com Deus. Ela nunca vai ter certeza de que Deus pode operar nos momentos mais difíceis da sua vida. Por quê? Porque existe um bloqueio entre ela e Deus. Existe um bloqueio. O objetivo de Deus, Ele quer se revelar a nós, e para que Ele se revele a mim, eu preciso estar com uma vida de santidade, uma vida limpa na presença de Deus. Então, meus amados, eu estou falando aqui sobre algumas influências negativas, né? Influências negativas que aparecem na vida conjugal. E aqui, nesse ponto, eu estou falando sobre o relativismo cultural ou moral. O relativismo da verdade. Não existe mais uma verdade só, irmã Sandra. Agora, a verdade, cada um tem sua verdade. Por exemplo, existem pessoas que a verdade para elas, um menino pode ser menina, uma menina pode ser menino. Que confusão, né? Que confusão, né? Fique à vontade, irmã Sandra, pode falar um pouquinho. Não, estou vendo aqui o versículo. É muito confuso para a própria criança. E os pais deixam, né? Deixam da maneira, porque tudo é normal. Não, tem que deixar, que ninguém pode impor à criança o que ela tem que ser, somente porque ela nasceu, vamos dizer assim, com um órgão genital masculino, tem que ser menino. Não, deixa ele escolher o que ele quer ser. Meu irmão, Deus já definiu, biologicamente, psicologicamente. A ciência é contra isso. Não existe concordância na ciência acerca disso. Isso aí é uma aberração. E as pessoas aceitam. Como é que fica a mente de uma criança? Eu vi uma reportagem de uma criança que, quando era criança, né, ele começou a gostar de boneca, gostava daquelas bonecas Barbie. Aí os pais começaram a incentivar eles, e começou a ele, se eu queria ser menina. Aí os pais não acharam ruim, não. Se ele quer, começou a vestir de menina. E o final dele, para não contar a história, foi o suicídio. Ele não queria ser aquilo.
né? E os pais incentivaram. Então isso fica muito difícil na cabeça de uma criança que vai ser jovem e no futuro vai ser o quê? Né? Então o mundo está assim, ele está sempre tudo ao contrário. Se no casamento você tem que ter uma esposa só, como diz a palavra de Deus, aí o homem vai, adultera aqui, arruma aqui. E você disse uma coisa agora, nunca vai conhecer o amor. Nunca vai conhecer o amor, porque Deus é amor. Ele não conhece o amor de Deus, consequentemente não conhece o verdadeiro amor. Não vai conhecer o verdadeiro amor. Vamos lá, então. Vamos agora ao terceiro ponto, irmã Sandra. Olha, primeiro ponto, nós falamos aqui sobre os fundamentos do cristianismo, do casamento, né? Os fundamentos do casamento, que é uma instituição divina. Em segundo lugar, nós falamos aqui sobre fatores complicadores, ou seja, coisas que atrapalham o casamento, coisas que influenciam negativamente o casamento. E agora nós vamos falar sobre a necessidade do casamento, desses princípios cristãos na vida conjugal. O casamento precisa desses princípios cristãos. Tá certo? Olha que coisa linda. Fidelidade e compromisso. O casamento precisa disso. O casamento sem fidelidade e compromisso. Se você não tem fidelidade no seu casamento. Irmã Sandra, e quando a gente fala fidelidade, eu quero chamar a atenção das pessoas numa pecinha chamada celular. Está aqui. Se não existe fidelidade no casamento, sabe onde é que começa a traição? Eu não estou dizendo que vá adulterar, não. A traição começa, sabe quando, irmã Sandra? Quando a pessoa cria uma senha que coloca aqui no celular que não permite que a esposa veja. Então, se eu tenho um celular que a minha esposa não tem acesso a ele, se a minha esposa tem um celular que eu não tenho acesso a ele, isso está mostrando que existe uma barreira limitadora entre meu relacionamento e o dela. Se a Bíblia diz que quando casa é uma só carne. Irmã Sandra, eu já vi brigas de casais porque ela pegou o celular dele e estava tentando olhar alguma coisa, né? Porque tinha algo a esconder, né? Tem algo a esconder. Tem uma senha individual, tem algo a esconder. Meu Deus do céu. Então veja que a Bíblia diz assim, olha, fidelidade e compromisso. Vamos ler, moçada? Aqui, né? Provérbios 5:18. Provérbios 5:18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Aleluia, aleluia. Se a pessoa conhecer o amor, irmã Sandra, se a pessoa conhecer o amor verdadeiro, a pessoa não precisa estar botando senha em telefone, a pessoa não tem limite de um para o outro. Eu estava contando para a irmã Sandra uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Se preocupe que eu não vou falar tudo, não. Uma coisa que aconteceu comigo essa semana, eu saí do ciclo de oração da Cruz Cabugá, 5 horas da tarde. Eu vinha para casa no carro sozinho. Aí eu comecei ouvindo uma música e pensando nela. E comecei a agradecer a Deus, chorando de alegria dentro do carro. Chorando de alegria dentro do carro, mas olha, pode acreditar. Foi quase 1 hora, porque o trânsito essa hora depois das 5 horas da tarde é um pouco intenso, né? E eu vinha para aqui, para Piedade. Passei quase 1 hora de viagem. Mas, irmã Sandra, pode acreditar que dessa 1 hora foi quase, eu acho que uns 50 minutos. Ouvindo essa música, eu terminava e ouvia de novo. Terminava e ouvia de novo. Somente pensando nela. E agradecendo a Deus pela vida dela. Pelo que Ele fez na nossa vida. Pelo amor que Ele colocou no meu coração. Agradecendo a Deus por isso, irmãos, olha. Não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague isso. Eu chego a ficar com medo. Eu sinceramente, eu fico com medo porque eu digo assim, meu Deus, eu não sou merecedor disso não, Deus. Será que tu vai me levar? Nós não somos merecedores.
Uma coisa dessa tão boa, uma alegria dessa, uma alegria de Deus é tão grande que a gente fica pensando até que não deixa isso acabar, Deus. Não deixa isso acabar. Não é? Não deixa isso acabar nunca. Meu querido, minha querida, eu acho que não tem coisa mais excelente do que o amor de Deus na nossa vida. A segurança que você sente, a certeza que você sente, a paz que você sente, a harmonia que você sente, a alegria que você sente. Glória Olha a como Deus. diz o texto aqui, olha. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Isso pode ser da mulher para o homem também. Como serva amorosa, gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Sabe o que significa isso? Que o amor não tem idade, não. Ah, já está ficando velhinho. Não, aí é que o amor intensifica mesmo. Aí é que o amor se intensifica mesmo. Você está pensando que amor é paixão? É nada, é muito mais do que isso. Paixão. A paixão é uma pessoa, um homem, uma mulher, sente até numa relação extraconjugal. O que é isso? Uma prostituição. Um ato de prostituição. Existe paixão nisso. Paixão é algo passageiro. O que interessa não é paixão, o que interessa é o amor, a segurança, a paz. Então, veja bem, eu estou mostrando aqui que esses princípios cristãos, eles são necessários para a vida conjugal, para a realização do homem, para a felicidade do homem. Quando eu falo do homem, os dois, homem e mulher, não é? Então, tá aí. Também uma comunicação transparente. Por que bloqueio nas comunicações? Trocar uma coisa tão amorosa, tão maravilhosa, que é o amor de Deus, por coisas pequenas, né? Como um bloqueio no meu telefone para ela não ter acesso. O que é que ela vai ver? Peraí, se eu não posso ter acesso ao celular dele, e outras coisas mais graves, né? Então, uma comunicação transparente é uma comunicação verdadeira. Irmã Sandra, lê aí, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 25 e 29. Agora, comunicação e transparência, né? Que fala, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós somos uma só carne. Com certeza. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Não deis lugares ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Quando você não faz isso, quando você vive escondendo o seu celular da sua esposa, você está dando lugar ao diabo. Pode dizer que foi o pastor Tess que disse. É Bíblia. Você está dando lugar ao diabo. Por isso, deixai a mentira. Se você esconde o código do seu celular, da sua esposa, do seu marido, é porque tem mentira no meio. E você precisa deixar a mentira. Aí depois fica reclamando porque não é feliz no casamento. Fica reclamando porque não é feliz no casamento. Eu quero ser feliz no meu casamento, mas só que eu não mostro meu celular à minha esposa. Eu quero ser feliz no meu casamento, só que eu não mostro meu celular ao meu marido. Eu estou falando no celular, isso é o mínimo, isso é apenas um exemplo que chegou aqui agora, mas tem outras coisas também. Seu marido não conhece suas amizades, nem a sua esposa conhece suas amizades, com quem você vive falando, diálogos secretos com outras pessoas. O que é isso? Tem amizades que a sua mulher não sabe, tem amizades que seu marido não sabe. Amigos íntimos. Por quê? Porque eu preciso ter um amigo íntimo que minha esposa não pode participar dessa amizade. Por quê? Depois quer ser feliz no casamento, quer ser homem de Deus, quer ser mulher de Deus, quer viver um relacionamento cristão. Que casamento cristão é esse? Aleluia. Então aqui diz, por isso deixar a mentira, falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Não conheceu o amor, que é o amor de Deus. Não passa não, irmã. Olha, irmã, não passa. O amor cresce. Quanto mais eu
chego a certa idade, a gente vai ganhando mais idade. Eu me sinto jovem. Eu me sinto a mesma pessoa, o meu jovem aqui, olha. Já está perto do número redondo. Mas, olha, eu não me sinto com essa idade. Eu me sinto feliz, jovem, porque ele me faz feliz. Ele é meu esposo, então a paixão não passa, não. O amor permanece, porque é o amor de Deus. Vamos lá, vamos em frente aí, vamos em frente aqui, porque nós vamos à última parte desse ponto, que é como fortalecer a espiritualidade no casamento, tá certo? Veja bem, eu abordei aqui pontos interessantes, nós abordamos aqui, eu e a irmã Sandra. Primeiro, nós mostramos os fundamentos bíblicos do casamento, ou seja, casamento não é uma criação do homem, é uma criação de Deus, tá certo? Mostramos isso. Segundo, nós identificamos as influências negativas da sociedade, como as heresias, os falsos ensinos, as ideologias que estão por aí, a cultura do relativismo moral, justificando o divórcio, justificando o adultério, né? E agora os princípios cristãos para a vida conjugal, mostramos também que o casamento tem que viver em cima desses princípios cristãos. E agora, finalmente, nós vamos mostrar fortalecendo a espiritualidade no casamento. Vamos ler aí o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. Como é que diz, irmã Sandra? Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Que coisa linda, rapaz. Que coisa Aleluia. linda, né? Glória a Deus. Também vos digo, se 2 de vós concordarem em ser feliz, eita Jesus! Olha, os 2 têm que concordarem. Pergunta para teu marido, pergunta para tua esposa, fulano, você quer ser feliz mesmo? Ou não? Ou vai ficar levando uma vida assim para o resto da vida? Pergunta para teu marido. Porque se os 2 concordarem em ser feliz, vão começar a lutar juntos. Tá certo? Se por acaso ele não quiser, você também pode fazer sua parte sozinho ou sozinha. Faça. Você vai ver Deus quebrar seu marido ou sua esposa por causa de você. Uma vez nós tivemos uma discussão. E quando foi depois, irmã Sandra entrou no quarto e eu estava orando. Conta como foi aquele, irmã Sandra, que aquele tocou, comoveu você. Por isso que eu digo a você, olha, quer queira, quer não, irmãos, você não está só não. Ah, pastor, mas o coração do meu marido é coração de pedra. Sim, mas Deus, a Bíblia diz que o coração do homem está na mão de Deus e que a palavra de Deus é um martelo que quebra pedra. O coração do homem está na mão de Deus e a palavra de Deus é um martelo que quebra pedra. Entendeu? Faça a sua parte. Como foi aí? Conta aí para o povo. Deus quebranta corações, né? Ele é poderoso para isso. Eu tenho esse exemplo na minha vida, que quando a gente discutia, eu ficava muito calada depois. A gente não se falava, ficava sempre nessa situação. E nesse dia, eu estava muito chateada, muito chateada. Ele tentou falar comigo, né? E eu não quis. Então ele foi para o quarto. Ele foi para o quarto, dobrou o joelho. E quando eu cheguei lá para a gente terminar a conversa, ele estava orando, chorando nos pés do Senhor, orando. E aquilo me tocou, porque é como foi falado agora, ele estava fazendo a parte dele, né? E eu fui tocada porque eu disse, mas meu Deus, às vezes eu falo alguma coisa, como nesse dia, eu falei, e ele não me deu resposta. Ele calou, se ajoelhou e foi orar. Então aquilo me tocou, quer dizer que eu senti a presença de Deus na vida dele. Então eu tenho que fazer o mesmo, eu tenho que buscar. Quer dizer, quando um é tocado porque o outro fez aquilo de bom para o seu casamento, para o amor, o outro, ele aprende. Vai no mesmo caminho, com certeza. Não é da noite para o dia, não. Ah, irmã Sandra, aquele coração duro não vai quebrar. Deus quebra. Deus faz maravilhas na sua vida, que você depois, hoje em dia eu fico pensando assim, Deus,
tantas coisas que o Senhor fez na minha vida. Tantas maravilhas. Que é como o meu esposo disse, nós não somos merecedores das maravilhas que Deus fez na nossa vida. E Ele faz, e depois Ele quer usar você, como está usando nós dois aqui. Nessa Rádio Nova de Paz, para você aprender o que é melhor, é amar. Então, olha, você precisa fortalecer o seu casamento assim. É os dois, começar logo concordando. Quando dois de vós concordarem numa coisa que pedirem a Deus, isso lhe será feito. É uma promessa de Deus. E eu queria, minha esposa queria. E graças a Deus a gente viu o trabalhar de Deus. E hoje nós estamos crescendo como? Crescendo assim, porque hoje muitas vezes eu chego em casa e começo a conversar com ela começa a conversar comigo, os problemas que ela enfrenta, porque ela é coordenadora do círculo de oração, e ela tem muitos problemas com as irmãs que chegam até ela. Ela começa a trazer os problemas, me contar os problemas, pedir uma orientação. E a gente vai falando ali, não, assim, aí a gente toma decisões segundo a Bíblia. Toma decisões, todas as decisões. Eu digo, filho, a Bíblia diz assim. Olha, a gente precisa tomar uma decisão, porque a Bíblia manda fazer assim. E o que é que a gente está fazendo? No final de tudo, a gente está comentando a Bíblia. A gente está quase que um eterno estudo bíblico que vive eu e ela. É um eterno estudo bíblico. E a Bíblia diz assim, olha, a palavra de Deus diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ora, se eu sei que essa palavra nos consertou, vai ajudar a consertar as coisas que ela traz para mim, né? Então, juntos, a gente resolve as coisas para a glória de Deus, né? E uma coisa que nós somos muito falho, que a gente precisa fazer, no mínimo, é o tal do culto doméstico. É verdade, irmãos. Não é fácil não, o culto doméstico. A gente parar para fazer um culto. Eu procuro fazer uma vez por mês com minha família. E eu vejo a dificuldade. Eu vejo a dificuldade porque um não pode ir, o outro também não pode. E quando eu falo culto doméstico, se puder fazer os dois sozinhos, melhor. Faça também. Mas eu procuro fazer também com a minha família completa. Reunir os filhos, os netos. E eu vejo a dificuldade. Mas o culto doméstico, ele é importantíssimo. E vocês estarem sempre lidando com as coisas de Deus, com a Bíblia Sagrada. Então, meus queridos, fica aí para a sua reflexão. Hoje, o tema Vivendo os Valores Cristãos na Vida Conjugal. Você está vivendo? Você está colocando em prática esses valores na sua vida conjugal? Você tem orado diariamente na sua casa pelo seu casamento? Você tem procurado conviver com sua esposa, tratando das coisas do reino de Deus? Com seu marido? Ou você só lembra de se juntar com sua esposa, seu marido, naquela hora do sexo somente? É porque tem casal que é assim, irmã Sandra, que vive um para lá, outro para cá, parece que só conversam nessa hora, como se isso fosse tudo. E afinal de contas termina não sendo uma coisa muito agradável. Não sendo uma coisa muito agradável, porque se torna uma coisa superficial e artificial também, não é? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe ajude muito, que você possa entender que tudo isso que nós falamos aqui, você precisa também colocar em prática na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Meus amados, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Irmã Sandra, as suas palavras aí para finalizar, irmã Sandra. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que participaram, né? Os casais. Lembre-se, viu? Não dê lugar ao diabo. Eita, essa palavra parece que ficou, não foi? Glória a Deus, foi mesmo. Não deis lugar ao diabo. Seja sincero, se una com seu esposo, sua esposa, que Deus quer te abençoar. Em nome de Jesus. Muito Amém. Obrigado, meus queridos, pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe minha irmã. E nós vamos ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus.